Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal Carvalho Concursos, tá bom? Antes de iniciarmos nossa aula aí, eu gostaria que vocês dessem o joinha aí, dê o like no nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe, tá bom? Acione lá o sininho do YouTube para que quando tiverem mais videoaula vocês sejam avisados, tá bom? Então não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, de curtir esse vídeo para que mais pessoas possam também assistir e para que vocês possam ajudar o canal, tá bom? E nós vamos à nossa questão de hoje. Eu me chamo Albert Carvalho e nós estamos aqui para facilitar a vida de vocês, de todos os concurseiros de plantões. Tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa videoaula de hoje por mais uma questão. Tá? Nossa questão de hoje é mais uma questão de português. Parece ser simples, né? Mas será que vocês acertam essa questão aí? Ela é uma questão recente, tá? Ela é do ano passado, ó. Tipo de questão assim cai. Estou tirando questões de concursos públicos. Ela é de 2024. Ela é da Prefeitura de Paraty, tá? Rio de Janeiro. Tem alguém aí do Rio de Janeiro assistindo nossas aulas? Deixa o comentário aí na nossa videoaula, tá bom? Então essa questão é do ano passado, é uma questão recente, tá? Ela é para professor de educação física. Então a importância de vocês que estão estudando para prefeituras, para cargo de professor, tá bom? É nível superior. Normalmente cargo de professor é nível superior, né? Então é uma questão que aparentemente parece ser simples, mas vocês têm que estudar, tá? Então vocês que não fizeram a questão ainda, aperta um pausa no vídeo, aperta um pausa e vê se vocês conseguem acertar sem a gente responder, tá bom? Então, acredito que vocês já apertaram um pausa, então vamos à nossa resolução da nossa questão. A questão diz o seguinte: verifica-se um ditongo, ele não quer qualquer ditongo, mas ele quer o quê? Um ditongo decrescente. Sabemos que existe ditongos crescente e ditongo decrescente. Mas afinal, o que seria um ditongo? O que seria um ditongo? Vocês sabem dizer o que seria um ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, ou uma semivogal mais uma vogal, tá bom? Isso aqui é um ditongo, ditongo. Dependendo da posição da vogal e dependendo da posição da semivogal, nós temos a classificação desse ditongo. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Quando primeiro eu tenho a vogal e por segundo eu tenho a semivogal, aqui eu vou dizer que eu tenho um ditongo crescente ou decrescente? Aqui eu tenho um ditongo decrescente. Isso aí. Decrescente. Decrescente. Agora, quando eu tenho primeiro uma semivogal e uma vogal, eu digo que eu tenho o quê? Um ditongo crescente. Olha a diferença. Vocês sabiam ainda sobre isso? Vocês lembraram desse assunto aí? Então, é importante a gente sempre estar revisando assuntos mais simples possíveis, porque também cai em prova, como vocês acabaram de ver aí, tá bom? Então, a questão, ela quer um ditongo decrescente, ela quer isso aqui, ó. Ela quer um ditongo decrescente. Então, primeiro eu tenho que encontrar uma palavra onde eu tenho primeiro uma semivogal e uma vogal, na mesma sílaba, tá? Na mesma sílaba. Vamos começar aqui a nossa correção. Eu vou começar aqui pela letra E, tá bom? Primeiro aqui, vocês que estão em dúvida, nós temos que separar as sílabas, tá? Para nós entendermos a questão. Então, vamos começar de baixo para cima, tá? A palavra igual, ela se separa assim, ó. Igual. Iguais aqui no caso, né? Iguais. Olha só. No caso aqui, eu tenho três aqui, ó, aparentemente vogais, mas nós vamos dizer aqui de uma maneira mais técnica que isso aqui não é vogal, porque há apenas uma vogal em cada sílaba. Cada sílaba encontra-se uma vogal, o resto é semivogal. Então aqui esse U aqui, ó, não é vogal. Esse U aqui é uma semivogal. Esse A aqui é uma vogal. Esse I aqui é uma semivogal. Então aqui eu não tenho ditongo. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um tritongo. Isso aí. Eu tenho um tritongo. Eu não tenho um ditongo aqui. Eu tenho um tritongo. Por isso que a alternativa
é errada. Então, não é a nossa alternativa, tá bom? Então, a certa ainda não é a E, por causa disso. Vamos fazer aqui a separação da palavra vácuo. Eu vou apagar aqui para dar espaço, tá? A palavra vácuo, vocês acham que eu tenho um ditongo decrescente, neste caso aí? Porque a questão aqui, ele está pedindo ditongo decrescente. É isso aqui, né? Ditongo decrescente. Então, é primeiro vogal, depois uma semivogal. Eu tinha falado para vocês que era essa aqui, né? Mas a questão está pedindo um decrescente, decrescente. Então, é esse aqui, tá? É vogal mais semivogal. Vamos lá. A palavra aqui é vácuo. Como que separa a palavra vácuo? Assim, ó. Vácuo. Vácuo. Neste caso aqui, eu tenho apenas um ditongo, mas nesse caso aqui, eu tenho primeiro uma semivogal e uma vogal. Neste caso aqui, eu tenho um ditongo o quê? Ditongo crescente. É essa a minha alternativa? Não, porque a alternativa aqui, ó, tá pedindo aqui ditongo decrescente, onde eu tenho primeiro o quê? Uma vogal, e aqui eu tenho primeiro uma semivogal. Então, não pode ser a letra D. Vamos ver a letra C aqui, eu vou botar bem aqui, tá? Letra C. Como é que eu separo a palavra agiota? A palavra ó, A, G, O, tá. Opa, o que eu falei para vocês, quando eu tenho ditongo, eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Aqui nem ditongo é. A palavra agiota, aqui no caso, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma vogal. Elas ficaram em quê? Em sílabas diferentes. Quando eu tenho vogais separadas em sílabas diferentes, aqui eu tenho o quê? Hiato. Vocês lembram ainda do que é hiato? Podemos fazer uma aula só de hiato, explicando o que é hiato, tá bom? Mas hiato é essa separação de duas vogais em sílabas diferentes, tá bom? Elas estão na mesma palavra, uma do lado da outra, mas quando eu faço a separação das sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. E isso que é o hiato, tá bom? Por isso que aqui também não pode ser a letra C. Não pode ser a letra C. Será que eu vou apagar aqui para melhorar a vista de vocês, tá bom? Vou apagar, mas eu sei que não pode ser agiota, eu sei que não pode ser vácuo e eu sei que não pode ser iguais. E ele está pedindo aqui o que é um ditongo decrescente. O que é um ditongo decrescente? O que é um ditongo decrescente? É quando eu tenho o quê? Uma vogal mais uma semivogal, tá bom? Isso aqui que é um ditongo decrescente. Eu vou colocar decrescente aqui, só a primeira letra, tá bom? Aqui, no caso, também tem o ditongo decrescente, tá bom? Aqui é quando eu tenho primeiro a vogal e depois eu tenho uma semivogal. Mas também eu tenho o ditongo crescente. Quando eu tenho ditongo crescente, eu tenho o quê? No início, eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Aqui eu tenho um ditongo. Aqui eu tenho ditongo o quê? Ditongo crescente, crescente. Mas nós queremos encontrar aqui, ó, essa aqui, ó, onde tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Será que pode ser a letra B? Vamos separar a letra B aqui para saber se eu tenho um ditongo decrescente. Olha só. Demência. Como é que eu separo a palavra demência? Como que eu separo demência? É assim, ó. Demência. Mas também tem algumas separações que são assim, ó. Demência. Pode ser assim também, tá bom? Mas de qualquer forma, tanto daquela forma quanto essa aqui, não tenho aqui um ditongo decrescente. Neste caso aqui, como eu separei, aqui vai ter um hiato. Ó, de novo, ó, hiato, ó, porque eu separei as duas vogais. Aqui tem uma vogal e aqui tem outra vogal. Então, neste caso aqui, eu tenho apenas o quê? Um hiato. Um hiato, tá bom? Então, não pode ser a letra B. Será que é a letra A? Nós vamos ver aqui, ó. Quando eu separo a palavra pleito, é assim, ó. Pleito, a palavra pleito.
pleito. Olha só, aqui sim, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal. Como aqui, ó, como foi explicado aqui na legenda para vocês, porque o ditongo decrescente é quando tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Então aqui está comprovado que a palavra pleito existe um ditongo decrescente. Então a nossa resposta aqui é a letra A, tá bom, pessoal? Então parece ser uma questão simples, mas não é. Se a gente não estiver estudando, se a gente não estiver revisando, a gente erra esse tipo de questão. Então continue estudando, continue fazendo as questões, tá bom? Curta o nosso vídeo aí, compartilhe para que vocês tenham mais materiais como esse, tá bom? Totalmente grátis para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um WhatsApp para esse número aí que está na parte superior da tela de vocês, tá? Estou aqui para facilitar e auxiliar vocês. Então, mais uma questão resolvida e espero que vocês continuem estudando. Até a próxima. Tchau!